Vamos pro nosso bloco do Cruzeiro, porque o Rafa Nobre já tá por aqui. Vamos, Cruzeiro! Ô Xará, se o dia do Galo tá morno com as pautas que a gente já falou antes mesmo da nossa folga de fim de ano, o Cruzeiro resolveu lançar a braba hoje, né? Já mandou um reforço na testa aí da torcida. E outro nome pra gente falar também, seu Rafael. É isso aí, o Cruzeiro tentando reforçar o que foi a dor de cabeça do ano passado, o ataque, né? Edi, boa tarde pra você de novo, mais uma vez boa tarde, Xará. E também o Samuca aqui conectado com a gente pra gente falar do Cruzeiro. Essa contratação, Xará, Gabriel Veron, a gente já falava, o Samuca já tinha trazido algumas semanas já, né, Samuca? Falava do Gabriel Veron e hoje o Cruzeiro acertando a contratação do atacante, 21 anos, estava no Porto, empréstimo por uma temporada, ou seja, até o final do ano que vem ele tá com o Cruzeiro, contrato acertado já, vem com a possibilidade de compra aí na casa de 10 milhões de euros. O Cruzeiro com essa possibilidade, essa opção pro ataque, o Gabriel Veron, destaque no Palmeiras também, por lá foram 95 jogos com 14 gols e 14 assistências. Muita gente falando dos números dele que não foram bons mesmo no Porto, mas lá ele conviveu com algumas contusões, teve lesão, teve torção, teve mialgia. Foram 26 jogos lá, um gol só, com 5 assistências. Participou mais nessa reta final já da temporada, já no Campeonato Português pelo Porto B. E aí com poucas participações, mas o jogador conviveu com alguns problemas por lá. Vem muito novo, destaque da seleção nas categorias de base também. Então vem para ser uma boa opção para o Cruzeiro, que vai no mercado ainda e vai já se reforçando, principalmente porque esse setor foi tão questionado no ano passado, o ataque, e aí o Cruzeiro com essa opção já pensando já nessa próxima temporada já confirmada, o Gabriel Veron, 21 anos. Já para falar de outra opção, Xará, e aí também chamar o Samuca para esse bate-papo, um atacante argentino, o atacante Juan Inácio Dinenho, 29 anos, tá no Pumas, tem contrato com o Pumas por mais uma temporada, mas essa reta final agora, até ele era um titular absoluto do Pumas, nessa reta final já não era tão absoluto assim, mas participando bastante ativamente dos jogos do Pumas no Campeonato Mexicano. Tem números muito bons por lá, tá entre os 10 melhores maiores artilheiros do Pumas, da história do Pumas. São 147 jogos, 60 gols com 10 assistências. Então vem para ser, caso acerte mesmo, tá com os detalhes bem avançados para que possa ser confirmado como novo jogador do Cruzeiro, para ser realmente o camisa 9 do Cruzeiro. Aí o jogador de opção de área tem 1 metro e, deixa eu confirmar a altura, 1,86. 86, isso, valeu, Xará, 84 quilos, 86, o Dinenho, 29 anos, então vem para ser essa referência do ataque, a uma opção, e aí já praticamente, se a gente não for levar em consideração o Romero, e vou te perguntar dele também nesse bate-papo aqui, Samuca, mas já uma aposta e uma indicação também do Nicolás Darcamon, né? Boa tarde, Samuca. É isso, Rafa, boa tarde para os amigos aí que estão acompanhando aqui o Tempo Esportes. E dentro daquilo que a gente falava, né? Quando a gente antecipou a contratação do Rafa Silva, eu dizia, o Cruzeiro quer pelo menos mais um centroavante, não vai parar no Rafa Silva. E agora, informação até antecipada pelo ótimo jornalista argentino, né? O Merlo, que de mercado aí na Argentina comanda tudo, e ele trouxe a informação desta negociação que realmente está bem encaminhada. Eu não gosto de cravar essas situações, principalmente com os gringos, porque o Bruno Valdez me deixou a melhor lição possível, né? Enquanto não assinar, meu amigo, não é, ou 99% e 0 estão no mesmo patamar, né? Porque enquanto não assinar, esquece. Por exemplo, tava todo mundo aí bastante apreensivo porque o Porto não devolvia o contrato assinado do Gabriel Veron. Devolveu hoje, o Cruzeiro fez o anúncio dessa contratação, mas
Aliás, é Dineno ou Dinenho, hein? Dineno. Eu já vi as duas pronúncias aí. Eu não vi N no primeiro N dele não, viu, Samuca? Aquele N com tio que tem som de NH do português, não. Eu vi Dineno. Como se fosse italiana a origem do sobrenome do rapaz. Então, é Neno então mesmo. Vamos de Neno. Então a negociação realmente está bem encaminhada, os clubes já trocando a documentação e é um camisa 9 que o Cruzeiro encontra aí, né? Porque a gente sempre fala também que esses departamentos, no futebol brasileiro, como que funciona o scout da maioria dos clubes? Palmeiras fala, Corinthians vai atrás, São Paulo, todo mundo vai atrás. Cruzeiro fala, Botafogo, Vasco, Grêmio, Inter. Ninguém pensa o mercado, né? E o Cruzeiro encontra um centroavante aí que acho que nenhum outro clube sonhava, que é o Dineno, com 29 anos ainda, com lenha pra queimar. E ele tá saindo lá do Pumas porque até nesta última metade do ano o Pumas contratou um outro centroavante, acho que ele já até saiu, mas o Dineno entendeu que era hora de buscar novos ares. E aí, claro que pesa o fator Nico, né? O Larcamón, que trabalhou esse tempo todo aí no México, tendo enfrentado, né, o centroavante argentino, e ele vem com uma ótima média de gols, ao contrário aí das últimas apostas do Cruzeiro. Por exemplo, o Gilberto, a gente imaginava que ele fosse entregar. O último ano dele no Bahia foi muito bom. Lá nos Emirados Árabes, uma passagem razoável. E agora não, vem um centroavante que ele tá na ativa e com uma ótima média de gols, que dê tudo certo realmente, porque até voltando aí no tema da coluna, acho que foi na semana passada, a falta de gols no ataque do Cruzeiro, a falta de um goleador incomodou demais o Cruzeiro, principalmente o Ronaldo. E ele falou na entrevista que eu fiz com ele lá em São Paulo. Ele disse mais ou menos assim, parece até contraditório, né? O meu time, eu sendo aí um dos maiores centroavantes da história do futebol, e meu time não tem um goleador. Então, tava tudo estranho, né? E não estamos querendo dizer que o Dineno vai chegar e vai ser um Ronaldo, mas o Cruzeiro sobe o nível realmente, saindo de Gilberto, Henrique Ceifador, Davó, o Papagaio não sei se vai ficar, já coloco em dúvida aí a permanência dele, e tendo agora o goleador argentino Dineno e também o Rafa Silva como opção até o momento. Tava vendo aqui a lista de jogadores do Pumas Unam lá do México. Ele começou a ter concorrência do Gustavo Del Prete, que era do Estudiantes, chegou tem pouco tempo lá no Pumas, e do Gabriel Fernandes, esse que estava no Celta de Vigo, foi pro Pumas recentemente. Um é uruguaio, Gabriel Fernandes, e o Del Prete é argentino. Então, tá certo, né? O cara vai perdendo protagonismo, ou vendo sombras ali, e acha que tá na hora de sair, né, Edmara? Coisas do mercado, né? É o que a gente estava dizendo agora, se referindo às próprias contratações ou contratação que o Atlético está fazendo também em termos de ataque. Eu estava pensando, né? Pior do que foi esse ataque do Cruzeiro na temporada passada, não pode ficar, mas pode, né? Depende de como você vai fazer. Então, para mim, a grande credencial dele, porque eu realmente não conheço o futebol dele, né? Conheço de ler o que as pessoas estão falando, e aí ler é uma coisa, assim, conhecer o futebol dele é outra. Eu acho que a maior credencial dele é realmente ser indicado pelo treinador, porque eu sempre acredito que é preciso a opinião, o ok, né, de um treinador para que o jogador venha, né? Quando começa a anunciar, pelo menos já são 3, né, que estavam jogando no México, obviamente é de acordo com o que o treinador viu desses jogadores por lá e dentro de um critério financeiro, que é o que o Cruzeiro pode trabalhar. Então, para mim tá tudo ok nesse sentido. E acho que pela primeira vez a gente está vendo realmente um trabalho de reestruturação no que diz respeito ao time. Concordo que tecnicamente, ao que tudo indica, de alguns que a gente realmente conhece, né? O próprio Romero, ou o que tá voltando, né? O Rafa Silva. O Rafa Silva que tá voltando, acho que tecnicamente você tem uma melhora, esse a gente conhece um pouco mais. Então você pode esperar
talvez uma reestruturação verdadeira no Cruzeiro nesse sentido, né? Pelo preço que o Cruzeiro pode pagar, porque tem isso, né, gente? Uma coisa é o que se tem para investir, outra coisa é o que o Cruzeiro precisa pagar ainda e o que ele tem que para investir. É completamente diferente. Então, acho que dentro disso aí, talvez a gente esteja vendo pela primeira vez realmente uma reestruturação do Cruzeiro. Eu tava conversando mais cedo, Xará, Dimara, Samuca e ouvintes, com o Bruno Garcês, o chileno, que já participou conosco aqui, falou do Papa Pesolano, falou de jogadores, né, sul-americanos que reforçaram as nossas equipes aqui. Ele mandou até um vídeo aqui, o assunto começou com ele mandando um vídeo sobre o resumo da temporada na Argentina, né, que tem o De La Cruz aqui na capa, reforço do Flamengo. Eu mandei assim: fala, chileno, bom? E esse Dineno aí, hein? Ele muito bom, mano. Eu acompanho ele desde a época do Deportivo Cuenca. Demorou pra emplacar, mas deu certo no Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. E foi muito bem no Deportivo Cali, da Colômbia. Atacante com recurso, alto, magrelo. Já vi alguns gols de bicicleta no Equador, pra você ter ideia. Aí eu falei, o campeonato mexicano, gente, não tem como acompanhar. Eu sei que o grupo Disney transmite, passa no Star Plus, mas é cada horário que o jogo começa meia-noite eu já tô querendo conversar com o Morfeu pra dormir. E eu falei assim, não acompanhei ele na Liga MX, horários ruins. Ele falou, também não acompanhei no México não, mas do que eu vi quando ele tava ainda no Cone Sul, né? Equador, Colômbia e tudo mais, ele falou que gosta do jogador e na concepção dele, do Bruno Garcês, foi um acerto. Ele tá até ouvindo a gente aqui. É o setorista de time sul-americano. Um abraço pra você, chileno. Então, se é um cara que acompanha até campeonato boliviano, falou, tem boas impressões sobre o Dineno, parece que é sim um bom reforço pro Cruzeiro, viu, Rafa Nobre? Isso. Ô, Rafa. Oi. Fala, Samuca. Não, só pra completar aí, aquele perfil SofaScore, né? Ele trouxe que o Juan Dineno foi o jogador do Pumas que precisou de menos minutos, 143, para participar de gol em toda Liga MX 2023. 37 jogos, foi 25 como titular, marcou 14 gols, 2 assistências, 70 chutes, 43 no gol. 5 chutes para marcar gol, 24 passes decisivos e a nota SofaScore 6.94. Se ele fizer 1/10 disso aí, ele já vai ser melhor do que todos, né? Porque aqui era 50 chutes pra fazer um gol, né? Aí vai ser um homem de área, né? Aí pode chuveirar na área, né? Cobrar escanteio, né? Porque até então... Não, mas aqui, os atacantes do Cruzeiro, realmente, eles foram a negação nesse ano. Foram. Mas assim, a bola chegar com qualidade ajuda. O problema é que a turma tava com o pé fora da forma, mas muito fora da forma, né? E então, bora ver, né? Os números do Dineno são números realmente impressionantes. E o cara é rodado, viu, Rafa Nobre? Começou na base do Racing, passou pelo Temperley, esse já não joga primeira divisão argentina, tem tempo. Aldosive, Deportivo Cuenca, Barcelona de Guayaquil. O moleque, em 29 anos, ele virou profissional em 2014 para 2015. Tá rodado, o garoto tem experiência. Tomara que seja uma boa pro Cruzeiro, Rafa. Eu vi alguns vídeos dele também, depois do interesse do Cruzeiro, né? A gente procurou saber alguma coisa. Apesar da altura, esse 1,86, tem muitos gols de cabeça, é verdade, muito forte no jogo aéreo, mas também tem habilidade, mostra que com o pé também sabe jogar, é inteligente. Vamos ver, tomara que dê certo, como o Samuca falou, né? O Cruzeiro precisou de tanto tempo para poder fazer gol ano passado, muito difícil, né? Essa média. Se a gente for levar em consideração o que tem o elenco do Cruzeiro hoje, a comparação é absurda e tomara que dê certo e, se acontecer mesmo, que seja um bom reforço pro Cruzeiro e que seja uma disputa aí, pelo menos por essa camisa 9, por enquanto, o Cruzeiro e Rafa Silva, se o Papagaio mesmo não ficar, né? Mas, enfim, são as opções que tem o Cruzeiro, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que pode acontecer do futuro do Dineno, 29 anos, argentino, que pertence ao Pumas do México. Para falar de outra informação, essa também do Samuca, a apuração com o pessoal do Deus Me Dibre, Stefano, enfim, a turma lá do Deus Me Dibre. Volante Japa teve um final de ano muito bom pelo Cruzeiro, se firmou como titular do meio-campo da Raposa, uma fase muito difícil, né? Estreou lá no Clássico contra o Atlético, aquele 1-0 na Arena MRV, entrou bem demais no jogo, dali em diante ele acabou sendo mais aproveitado e até terminou a temporada como titular, e o Cruzeiro
tentando se precaver aí do assédio de outros clubes, principalmente aqui do Brasil, aprendendo, né, com a lição que teve, pelo menos no início da SAF do Ronaldo. O Cruzeiro estende aí mais uma temporada, o contrato vai ir até 2026, o contrato com o Japa vai até 2027. E aí tem outras valorizações também pro garoto, né, Samuca? Aí valorização salarial, a multa também, pelo menos pro mercado brasileiro também, a multa, ela aumenta também, né, Samuca? Porque pro exterior você pode estipular qualquer valor de multa, né? Então, pro exterior, 60 milhões de euros. Pro mercado interno, é o valor do salário, esse valor multiplicado por 2.000 vezes. Então, aí você fica sabendo até o salário, eu não gosto de falar sobre isso, mas ele tem uma valorização no salário inicial ali, o salário base, né, que eles chamam, e a partir do momento em que ele vai conquistando metas, por exemplo, a cada número de jogos que ele faz no profissional, determinada quantidade aí de tempo, ele vai ganhando mais grana. Isso muda o valor do salário, mas só com esse aumento inicial, o Cruzeiro se protege bem quanto à multa aí para o mercado interno, para o Brasil, né? Se algum clube quiser tirar o Japa agora do Cruzeiro, essa renovação ainda vai ser assinada, mas agora a multa sobe bem em relação ao que estava, porque ele subiu recentemente, né? Ainda com salário de base, não que ele está recebendo um salário absurdo já neste momento, mas repito, com essas metas aí, ao final de 2024, o Japa pode receber um bom salário e acho que ele vai receber, porque eu vejo esse garoto, ele com o Nico aí de técnico e buscando intensidade, é o que o Japa tem muito, atuando em mais de uma posição inclusive. Acho que vai ser uma ótima surpresa, vai continuar sendo, né? Ou um ano de afirmação pro Japa, a temporada de 2024. Tem um ouvinte aqui no superchat do YouTube, Samuel, o Ricardo Gomes. Pessoal, Marlon virá para o meu tricolor? Torcedor do São Paulo aqui querendo saber do Marlon, que tá sendo sondado aí para alguns clubes do futebol brasileiro, no caso São Paulo Internacional. Você tem informação, Samuel? Se chegar com uma boa proposta, pode dar jogo, né? Mas o que eu vi aí propõe troca de jogador. Não sei se o Cruzeiro tá interessado nisso não, com sinceridade. E não são equipes essas que estão aparecendo que tem dinheiro mesmo pra cá. Não acho que seja isso que o Cruzeiro quer nesse momento, né? Pra levar tem que ser muito. Dá pra ver pelo que a multa que ele tá colocando nos meninos da base, né? Então acho que também não sai assim fácil não. E os times que estão aparecendo são times que não tem esse aporte, né? O Internacional manteve o mesmo presidente, mesmo não vai disputar Libertadores. Não faria isso. Tem um sócio torcedor que é um número absurdo de sócios, mas, né, você não vê o Inter aí fazendo loucuras pra contratar os outros, tirando o Ener Valencia, que foi a maior contratação. O São Paulo, eu não consigo entender como é que o São Paulo só vive quebrado, velho. É um negócio assustador, mano. Sabe, ganhou a Copa do Brasil, mas tá devendo. Fechou patrocínio aí com marca de chocolate, vai virar até um Morumbis agora, né? Gostei desse nome interessante. Gostei dessa ideia, viu, São Paulo? Se quiser mandar um convite no camarote pra comer bis à vontade, eu não agora acho vai ruim, não. Ter, né? Vai ser bom, mãe. Tá ruim, vai não. ter muito. Mas São Paulo só vive quebrado, então assim, é igual o Samuca falou, né? Botando a maleta 007 com grana na mesa, aí leva. se resolve. Ô, Xará, falando ainda de reforços do Cruzeiro para essa temporada, são 6:05, estamos falando da Raposa aqui no Tempo Esportes desta quarta-feira, e aqueles nomes que a gente já tinha falado aí, antes mesmo da nossa pausa do nosso recesso, alguma novidade? Só pra gente poder encerrar o assunto, encerrar não, né, que esse assunto ainda vai render, o assunto Marlon. Foram 41 jogos no Brasileiro, 3 gols, 3 assistências, e ele foi um dos líderes da competição no quesito desarme, né? Então, um campeonato muito bom fez o Marlon, então não tem jeito, vai chamar mesmo a atenção. E o Cruzeiro, como tem o Kaique ali, que é uma excelente opção também para lateral esquerda, o Cruzeiro, claro que vai ficar atento ao mercado. Se for mesmo uma proposta boa, o
Cruzeiro pode sim negociar o Marlon, mas tem contrato até o final do próximo ano, o Marlon com o Cruzeiro. Até na live com o Samuca ele chegou a dizer isso mesmo, que o desejo dele é ficar, enfim, mas o mercado não está fechado, pode acontecer sim. Sobre o mercado, Xará, você falou aí alguns nomes, e aí eu vou acho que 3 aqui dá pra gente rapidinho trazer com o Samuca aqui pra saber se tem alguma atualização. Acho que o primeiro deles é o Everton Ribeiro, né? Tá naquele impasse, se renova ou não com o Flamengo pra essa reta final, pode ter já o contrato dele se encerra agora também, né? Então pode ter alguma novidade até nas próximas horas. Então é um nome que tá talvez mais em voga nesse momento. O nome do Everton Ribeiro, ídolo no Cruzeiro, multicampeão por aqui, né? Então é um nome muito forte dele. O do Fernando, volante do Sevilha, surgiu também há umas semanas atrás. Não sei em que ponto que tá nesse momento, né, Samuel? O que dá pra gente falar? Se tem alguma novidade, se as conversas, houve sim a sondagem do Cruzeiro, houve o interesse, a proposta do Cruzeiro pelo volante, destaque do Sevilha. E também para falar de outro volante, o Lucas Romero. Tem uma novidade com relação a esses 3 nomes aí, Samuca? Não, tudo na mesma. O Everton Ribeiro, eu falei com uma pessoa muito próxima à negociação aí da parte do Everton, diz que até sexta sai a definição, ou seja, depois de amanhã, né? Ou ele entra no mercado. Se entrar no mercado, o Cruzeiro tem interesse. O Cruzeiro não fez proposta até o momento, até porque isso parte muito do Everton e do staff. Eles não querem abrir conversa com ninguém porque o foco dele no momento é definir a vida com o Flamengo. Ele quer continuar. Eu acho que ele tinha que perceber que o Flamengo não está muito afim de permanecer com o Everton. Pelo menos não é prioridade, né? Mas tem uma proposta lá do Flamengo de 1 ano de contrato, e aí vamos aguardar, mas sem novidade até o momento. Lucas Romero, é uma negociação que está próxima, mas entra naquilo também, né? Tem um empresário aí dele, que é o Christian Bragarnik, tem que negociar bem. Essa aí, enquanto não tiver no papel, meu amigo, não dá para falar absolutamente nada. O interesse é muito forte do próprio Lucas Romero de voltar. O Larcamon conhece o jogador. O Cruzeiro já conversa com o Romero desde setembro de 2022. O Leon, melhor dizendo, é outro mexicano, não vai dificultar uma saída, tem que pagar um valor, mas não é um valor tão alto. O Cruzeiro está disposto a isso, mas até agora sem outros detalhes importantes, como por exemplo troca de documentos. A informação é que não está nesse estágio ainda. E o Fernando depende da rescisão dele lá com o Sevilha. O Cruzeiro já demonstrou que quer o jogador, tem um interesse muito forte e promete aí apresentar um projeto bem legal para o Fernando, caso ele decida realmente pela volta ao futebol brasileiro. Isso deve acontecer, mas primeiro ele tem que acertar a rescisão lá com o Sevilha da Espanha. Show de bola. Ô Samuca, a gente tá encerrando essa primeira parte do Cruzeiro aqui no programa. Amanhã tem mais, viu, meu velho? Um abraço pra você e até a próxima. Valeu demais. Tamo junto, viu? Valeu. Samuel Venâncio volta amanhã aqui no Tempo Esportes.